Nós estamos em uma série maravilhosa aqui, falando sobre honra, um assunto que precisa ser, de fato, esclarecido, ministrado e estabelecido em nossas vidas como princípio de Deus, como mandamento espiritual que é relevante e é pertinente para a nossa geração. As pessoas querem ser honradas por Deus, e Deus honra mesmo. Mas principalmente Ele honra aqueles que honram o seu santo nome, porque está escrito: eu tenho um livro acerca de vós, do que vocês conversam a respeito do meu nome, acerca da honra que vocês fazem para comigo. Aí ele continua dizendo: e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então Deus tem um livro de honra acerca daqueles que falam bem do seu santo nome, daqueles que o honram. Eu quero agora com vocês ministrar uma palavra que vem permeando, circuncidando o meu coração durante uma década. E essa década que se passou, nós fomos habilitados, treinados pelo Espírito de Deus para estar comunicando a esta geração brasileira e também a esta geração de várias nações, a geração em que eu vivo, a geração que eu tenho oportunidade de verbalizar, de proferir a palavra de Deus para ela. Então eu sou responsável por minha geração, por influenciar pessoas para o bem, para a honra, para o reino, para a glória de Deus. Na sessão passada, quem estava nos acompanhando, eu ministrei sobre cortando a árvore da desonra. Assim como a honra vem através de um ato de semear, porque é uma semente, e uma semente semeada, ela fica escondida na terra. Só os frutos se aparecem depois que a árvore é germinada. Assim, a desonra também se cria e se produz através de uma semente. A semente da desonra, quando é plantada, ela prolifera rápido e traz consigo consequências malignas, perversas, malditas. Como eu afirmei e volto a afirmar, a desonra, ela é incubadora das maldições, tutora das separações, do divórcio, rebelião, da inimizade entre pais e filhos, marido e mulher, inimizade entre amigos, os melhores amigos se tornam piores inimigos. Os filhos se tornam inimigos dos pais quando a desonra chega. Marido e mulher perdem o foco daquilo que é o mais benéfico da vida, o matrimônio, que Hebreus 13:4 diz: venerado seja acima de tudo o matrimônio e o leito sem mácula. E quando esse foco é perdido é porque a desonra chegou. A desonra, ela cria trevas, ela atrai escuridão, é uma quebra de aliança com a luz. E se a aliança com a luz for quebrada, as trevas imperam. E consigo as trevas trazem as suas evidências. E as evidências de trevas é falta de educação, falta de entendimento. Trevas traz corrupção, burocracia exacerbada. A trevas traz maldições, inimizades. A trevas, enfim, tem um peso maligno. E por continuar ainda trilhando nesta rota, falando sobre a questão da desonra, hoje eu vou traçar um paralelo entre os filhos da honra versus os filhos da desonra. Quem são eles? Vamos então começar falando sobre os filhos da desonra, porque estamos arrancando a árvore da desonra através do nosso conteúdo aqui,
Vamos falar sobre os filhos da desonra. Eu quero ler o que está escrito em 2 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, versículo 15, que diz: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Este texto já nos dá a diretriz da vertente dos filhos da desonra versus filhos da honra. Os filhos da desonra são chamados de filhos de Belial. E a Bíblia diz que concordância há entre Cristo e Belial. Os filhos da honra, em contrapartida, são os filhos de Deus. E os filhos da desonra, que têm o título bíblico de filhos de Belial, você vai descobrir na Bíblia que a terminologia filhos de Belial é comum para aqueles que são desonrosos. Só para vocês terem uma ideia, a palavra Belial, no contexto original no hebraico é Belial, que significa Senhor da escuridão, Senhor das trevas. No contexto espiritual, Belial é um principado que atua em duas áreas específicas: depravação e rebelião. Aonde tem depravação moral e rebeliões, Belial está por trás. Vocês se lembram de 1 Samuel 2,30, que é o texto áureo das nossas conferências de honra? Em 2 Samuel 2,30 está escrito: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Olha só, aqueles que andam no caminho do desprezo, eles emprestaram o caráter deles para Belial. E quem empresta o caráter para Belial se torna afiliado de Belial. Então a Bíblia chama de filhos de Belial aqueles que são dominados pela depravação, pela corrupção, pelas rebeliões, quebra de princípios. E a Bíblia diz que concordância há entre Cristo e Belial. Deus diz: eu desprezo quem me despreza. Estudando as Escrituras eu descobri que Belial, ele é um articulador das rebeliões. Ele é o senhor da escuridão. Aonde tem trevas que geram essas maldições de desonra, Belial está por trás, como principado. Como principado, o termo Belial é direcionado para um ser demoníaco que investe, um principado demoníaco que investe influenciando pessoas a viverem em depravação moral, em rebelião contra as autoridades constituídas por Deus. No campo moral, que é diferente do campo espiritual, a palavra, a terminologia Belial aplica-se no campo da ideia, no campo moral, na lei moral, nas faculdades morais. Belial representa aquilo que é leviano, aquilo que é vulgar, aquilo que é desprezível, aquilo que é acometido em atitudes de maneira irresponsável. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, no âmbito espiritual, Belial como um principado que atua em dois âmbitos, no campo da depravação moral e das rebeliões,
Você vai ver muitas rebeliões na Bíblia, porque Belial estava por trás, muita depravação, porque esse principado estava por trás, como um influenciador, um espírito influenciador que leva as pessoas a viverem nesse nível de desonra. E também no campo moral, Belial tem tudo a ver com aquilo que é sem futuro. Inclusive a palavra Belial, dependendo da versão da Bíblia que você vai ler, vai estar escrito leviano, vulgar, sem futuro. Por isso é complicado você dizer para o seu filho, esse menino é sem futuro. Não diga isso, você está o chamando de filho de Belial, porque quem não tem futuro são os filhos de Belial, pois os filhos da honra têm futuro. Em Cristo Jesus nós temos um futuro maravilhoso. Então vamos lá, pense aqui comigo. Deus diz, eu desprezo quem me despreza. Quem é que atua com desprezo? Pela Bíblia eu descobri que o desprezo é a arma letal dos filhos de Belial. Eu vou te mostrar uma referência bíblica que mostra isso. 1 Samuel capítulo 10, versículo 27. Diz assim, ó. Os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, o rei Saul se fez de surdo. Vamos em prática ensinar o que isso aqui significa. Saul foi levantado e ungido como rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Foi Deus que o ungiu. Ele foi escolhido por Deus naqueles dias para reinar sobre Israel. Até o tempo presente que ele foi ungido e foi ovacionado como rei, aclamado como tal, ele era uma pessoa que honrava a Deus. Ele era um homem obediente a Deus até o período. E era comum quando um rei era consagrado e aclamado e recebido, ele era honrado pelos seus súditos, pelo seu povo, por sua família. E nesse caso, a Bíblia diz que os filhos de Belial fizeram pouco caso dele, desprezando-o e não levaram nenhum presente para ele. Porém, o rei se fez de surdo. Eu aprendo duas coisas aqui no contexto dos filhos de Belial. Primeiro, aonde eles atuam, aonde Belial e seus filhos atuam, eles elevam o desprezo a um nível tão grande que faz com que aqueles que vivem em honra se sintam intimidados por eles. Mas eu tenho uma palavra de Deus para isso. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está me escutando a respeito dessas coisas. Aonde os filhos de Belial elevam o desprezo para com aqueles que são de Deus, aqueles a quem Deus levanta, aqueles que têm honra para querer intimidá-los, a palavra é esta: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, maior é aquele que está em você, maior é aquele que está conosco. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da honra e ninguém o vencerá, absolutamente ninguém. Por mais que os filhos de Belial, os homens, as pessoas desprezíveis, queiram e tentam nos desprezar para nos intimidar, não se sinta intimidado pelo desprezo dos filhos de Belial. Mas se levante com autoridade em Cristo Jesus e faça o que você tem de fazer para a glória de Deus, mesmo que eles zombem de você, mesmo que eles não valorizam o que você está fazendo, porque o Deus vivo está te assistindo e a glória de Deus vai te elevar. Aonde tem o desprezo, as pessoas se sentem intimidadas para não produzir segundo a proporção de que Deus o chamou para produzir. Esse é o primeiro ponto que eu aprendo, que é onde estão os filhos de Belial, o desprezo cresce querendo intimidar os filhos de Deus. Ok, o segundo ponto. Agora isso aqui é para os filhos de Deus. Porém, o rei Saul se fez de surdo.
Homem e mulher de Deus, vocês que estão me assistindo agora, vocês que estão tendo acesso a este conteúdo, aprenda isto: quando as pessoas estiverem desprezando você, que é uma arma de Belial e de seus filhos, quando essa turma de desprezíveis começar a desprezar você, o que você faz, o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu caráter, se eles passarem a desprezar você, eu te dou uma revelação bíblica agora para você se sentir bem. Sabe o que você deve fazer? Igual o rei Saul, se faça de surdo. Se está desprezando você, deixe desprezar, deixe zombar, se faz de surdo, porque aprenda uma lição, isso aqui é importante. Desprezo se trata com desprezo. Não honre o desprezo dos outros. Eu tenho uma frase que não é minha, na verdade eu emprestei para a minha vida e a uso, é do Dr. T.L. Osborne. Ele diz: não duvide de Deus e nem do seu poder. Se você quiser duvidar, duvide de suas dúvidas, pois elas não merecem sua confiança. Então eu sintetizo isso mais ou menos assim: não honre o desprezo. Se você quiser honrar, honre a honra de Deus. Pois se você tratar com desprezo o desprezo, você está no lado certo. Não honre o desprezo das pessoas com você, não dá muito ibope para isso. Se você der ibope para o desprezo das pessoas contra você, você está honrando o desprezo delas na sua vida. Então não honre o desprezo de ninguém na sua vida. Ao contrário, honre a honra de Deus que está sobre você. Valorize-se. Coloque valor na sua vida, respire a honra de Deus. Olhe para os filhos de Belial, os filhos desprezíveis. Olha simplesmente para eles com um ar de silêncio. O silêncio dói mais do que o desprezo deles. Se eles desprezam você, fique em silêncio para você ver. Eles vão morder a língua. Glória a Deus por essa verdade. Eu fico tão em paz, eu fico tão em paz diante de Deus e de mim mesmo, quando eu vejo pessoas com desprezo, tratando de maneira leviana aquilo que é de Deus, desprezando a palavra quando estamos pregando, desprezando os músicos que se esforçam para apresentar louvores sérios para Deus, desprezando gente séria que trabalha no reino de Deus. Por exemplo, neste exato momento em que você está me assistindo, tem uma equipe aqui trabalhando na mídia. Desprezar o trabalho deles, eu teria uma atitude de leviano, um homem vulgar ou Belial. E eu não quero emprestar o meu caráter para Belial, porque eu não vou desprezar nenhum trabalho destes homens, desta equipe que está trabalhando aqui. Para essa voz, esse vídeo, essa excelência chegar aí na sua casa, tem pessoas que investiram muito e estão trabalhando aqui com afinco para que essa voz seja alcançada, vá longe, para que essa voz alcance você, entre na sua casa, no seu lar, dentro do veículo, no seu escritório, aí no avião, no seu jatinho particular que você está me assistindo nesse exato momento. Então escute isso. Se eu tratasse esses homens aqui com desprezo, como que nós iríamos avançar? É um trabalho. Eu celebro por causa disso. Eu declaro felicitações e sucesso, êxito na vida destes homens por trabalhar tanto pelo reino de Deus assim. É assim que os filhos da honra procedem. Mas os filhos da desonra desprezam, só sabem criticar, censurar, reclamar de tudo, não valorizam o que os outros fazem, o trabalho alheio, sabe, sempre quer depreciar o que é dos outros, não valoriza a casa dos outros, o carro alheio, a vida alheia, a família alheia. Por quê? Porque Belial não valoriza nada do que vem de Deus. E eu não vou emprestar o meu caráter para Belial. E eu te dou uma dica, não faça isso também não. Não empreste o seu caráter para Belial. Aprenda a valorizar o que vem de Deus. Os louvores que vêm de Deus. A família vem de Deus. A liderança espiritual vem de Deus. A igreja que você congrega veio de Deus. Os pregadores do Evangelho são enviados por Deus.
Amigos que Deus levanta para colocar ao nosso lado são pessoas levantadas por Deus. Não desprezem aqueles a quem Deus levanta e coloca do seu lado. Sabe de uma coisa? Aquilo que você despreza vai sair da sua frente. E aquilo que você honra vai permanecer diante de ti. Como dizia o Dr. Mike Murdock, a unção que você honrar é a unção que você vai prosperar. Então, aprenda isso. Se você desprezar, simplesmente aqueles ou aquilo que você despreza vai se afastar de você. Mas aquilo ou aqueles que você honra vai permanecer em sua vida. O desprezo afasta. O desprezo de um marido para com a esposa afasta ela da sua vida. Assim também, em contrapartida, serve também para a esposa que despreza o marido. Filhos que desprezam os pais, os afastam de si. Pastores que desprezam suas ovelhas, afastam elas de si. Ovelhas que desprezam a sua liderança, sucessivamente. Olha o nosso governo nos despreza. A corrupção nos despreza. Só nos afastam deles. Por isso que é importante trilhar na honra e permanecer em silêncio diante do desprezo. Deus diz, aqueles que me desprezam, eu os tratarei com desprezo. Deus falou isso. E eu estou seguindo o caminho do meu Pai Celestial. Se Deus disse que vai desprezar aqueles que desprezam, porque Ele sabe que Belial está por trás. E se Belial está por trás, eu não quero valorizar a obra de Belial, porque a obra de Belial é leviana. A obra de Belial é sem futuro, é uma obra de trevas. E eu valorizo o que vem da luz. Não empreste o seu coração para as trevas de Belial. Não seja uma pessoa desprezível. Não despreze aquilo que Deus colocou na sua vida. Pelo contrário, valorize. Olha o que é que o texto bíblico diz. Mas os filhos de Belial disseram, este é o que nos há de livrar. É sempre assim. É sempre assim, querido pastor, ministro de Deus que está me assistindo, homens e mulheres, pais, líderes, gerente, dono de empresa, seja você um autônomo ou um funcionário público que lidera uma equipe, é sempre assim. Os filhos de Belial olham para um líder e dizem, é esse que há de nos livrar? É este homem aí, ainda fala assim, é este orelha seca que vai me salvar? É esse desprezível, é esse homem pequeno, é esse magrelo, é esse careca, é este homem que vai me ajudar? Santo Deus, é mais ou menos assim. As pessoas tratam com desdém. Se lembra lá do profeta Eliseu? Este calvo aí, e chamava o homem de calvo, e desprezava ele. Quem é esse careca para entrar no lugar do profeta Elias? Porque Elias era um homem rude, provavelmente muito cabeludo, por certo. Então desprezavam-no. Desprezavam a unção profética de Deus na vida de Eliseu. Os filhos de Belial, o que é que aconteceu? Ele liberou uma palavra lá de sentença, veio uma ursa e feriu dezenas e dezenas de filhos de Belial que desprezava da unção profética na vida do profeta Eliseu. Quem é este que há de nos salvar? Quem é o rei Saul? Quem é esse homem? É esse aí que há de nos livrar? E o desprezaram. É mais ou menos assim. Sempre tem um discurso negativo, pejorativo a seu respeito. Mas escute, não se sinta algemado pelo desprezo dos filhos de Belial, porque você já foi desatado, você é livre, é liberto, e eu afirmo isso sobre você. Não deixe a desonra de Belial querer te algemar. Deus já te livrou dessas cadeias. Aleluia. Deus já te livrou e quebrou essas cadeias da intimidação. Glória a Deus. Não se sinta intimidado pelo desprezo de homem e de mulher nenhuma. Não se sinta intimidado pelo desprezo leviano dos demônios. Não se sinta intimidado por desprezo de ninguém. Pode me desprezar como for, colocar títulos pejorativos como quiserem, pouco me importa. Maior é aquele que me chamou.
porque eu sei quem brilha em mim. Há uma luz de honra que me ornamenta, que me reveste, uma luz de honra divina que me coroa. O rei Saul foi coroado com a honra de Deus. Não levaram para ele presente os filhos de Belial, mas os filhos da honra têm prazer em presentear. Inclusive aqui, meu Deus, eu fui presenteado e estou sendo até hoje, eu e minha família, pela vida dos nossos amados irmãos desta igreja. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Somos presenteados em várias partes do país e do mundo. As riquezas das nações têm vindo até a minha vida e a minha família em formas de presentes pelos filhos da honra que Deus tem neste mundo. E você é um, eu também sou. Então não se sinta desprezado por ninguém. E desde o ventre da mãe, talvez você está me assistindo aqui agora, desde o ventre da sua mãe, você foi desprezível. Ou, perdão, melhor dizendo, desprezado. Alguém desprezível desprezou você. Te trataram com desdém. Talvez lançaram palavras negativas para você desde o ventre da sua mãe. Quem sabe o próprio pai ou a mãe fez isso? Desejando abortar, desprezando a criança no ventre. E a criança com 4 meses no ventre materno já sente as emoções da mãe pelo cordão umbilical. Escuta a voz do pai. E ela sente na alma dela o desprezo, se assim for, dependendo do aspecto do lar. Mas num ambiente que é de honra, a criança no ventre materno celebra. Eu me lembro da Júlia no ventre da mamãe, minha filhinha. Quando eu chegava em casa, falava com ela, ela tremia, ela pulava, ela saltava de alegria. Ela era amada, honrada até hoje, assim também a Isabelle. Quando ouvia minha voz, celebrava. É um ambiente que tem luz, que tem honra, que tem elogios, que tem palavras, que tem expressão positiva de alma, porque quem é grato se expressa, quem é grato celebra, quem é grato, quem tem honra não tem vergonha de expressar os valores exatos da alma, os sentimentos do coração. Mas os filhos de Belial ficam em silêncio, tratando com desdém. Se não valoriza e não aplaude, eles gostam de ficar falando contra. Mas aí os filhos da honra vai tratar de uma maneira mais profunda, porque a Bíblia diz assim, aprenda isso. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Está desprezando você, está falando mal de você, fique em silêncio, aguarde a salvação do Senhor, a honra de Deus vai te cobrir, e acabou, ponto final, é Ele que te levanta. Quem? O maior, o Senhor da luz, o Senhor da honra, o Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida, e nem mudança de variação. Em Oséias 4:6 está escrito assim, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Por que falta conhecimento? Ele diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que é esquecer da lei de Deus? O que é rejeitar o conhecimento? Desprezo. Quando Belial chega, o desprezo reina. Mas quando Jesus, o Rei da honra, está presente, o respeito, o valor é elevado. É por isso que eu me alinho a cada dia com a honra de Deus. Porque aonde o Rei da glória, o Rei Jesus, o Senhor de toda a honra está, o valor humano é elevado. A autoestima é elevada. Aí eu vou repetir uma afirmação que já dizia o meu mentor, um príncipe de Deus. Ele dizia assim para mim, para todos nós abertamente, vá em um lugar onde você é celebrado, mas não fique em lugar onde você é tolerado. Porque no lugar onde você é celebrado, você produz. E no lugar onde você é tolerado, você se sente intimidado. Aí já são acréscimos meus, tá? Que eu fui estudar essa frase. E é verdade. Em um lugar onde você é desprezado, tolerado, ridicularizado, vilipendiado, simplesmente você se sente intimidado. Você não consegue expor a alegria do seu coração. Não consegue manifestar as suas virtudes.
O próprio Senhor Jesus passou por isso. Em Nazaré ele foi desprezado. O desprezo de Nazaré o fez ir para Cafarnaum. De Cafarnaum até Jerusalém. O desprezo dele em Jerusalém o fez chorar. Então tinha um lugar pequeno chamado Betânia que ele celebrava. Lá de fato ele era honrado. E lá ele produziu muitos milagres. É impressionante isso. Tem lugares e ambientes que a honra está permeando, fique lá. Se você está sendo celebrado, você vai produzir muito. Agora, saiba de uma coisa, se você tem autoridade no lugar e o domínio está em tuas mãos, não se sinta, querido irmão, líder, pastor, obreiro, patrão, não se sinta intimidado por ninguém. Lança o escarnecedor fora e as contendas vão acabar. Peça para os filhos de Belial se retirar. Arruma uma nova equipe, levanta um novo povo, treina-os em honra, faça o negócio acontecer e você vai ver a glória de Deus se manifestando através da sua vida. Deus diz, eu desprezo quem me despreza. Então Deus chamou para o lado dele aqueles que o honram. E aqueles que honram a Deus, por ele será honrado. E aqueles que desprezam, Deus também trata com desprezo. Olha o que é que ele diz, rejeitaste o meu conhecimento? Deus está falando aqui. Eu também te rejeito como meu sacerdote. Esqueceu da lei do Senhor seu Deus? Deus diz, eu esquecerei de seus filhos. Isso é sério. Então vamos lá. Se eu rejeito o conhecimento, eu serei rejeitado. Como é que é rejeitar o conhecimento? Eu estou te ensinando isso aqui. E se você rejeita, endurece o coração, trata com desdém, você está rejeitando o conhecimento de Deus. Porque eu não estou te ensinando outra coisa a não ser a palavra. Você viu, eu estou calçado na palavra. Eu estou embasado nas Escrituras. Rejeitar o conhecimento é rejeitar Deus. Rejeitar o conhecimento da palavra é rejeitar o próprio Deus. Por quê, pastor Alexandre? Porque a palavra de Deus e o seu santo nome está elevado às alturas, ao mesmo nível do próprio Deus. Então vamos lá. Deus é altíssimo, sua palavra é altíssima, seu nome é altíssimo. E quem despreza a palavra está desprezando o próprio Deus, porque a palavra é a expressão exata do ser de Deus. E o nome é a identidade dele. Ou seja, o nome dele, a palavra dele e ele são um. É uma mesma pessoa. Tratar com desprezo, rejeitando o conhecimento, ele diz, eu também te rejeito como meu sacerdote. E nós, povo de Deus, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus. Deus nos transportou das trevas lá de Belial para o reino da sua maravilhosa luz. Então eu não posso perder o foco de crescer em conhecimento. Rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeito. Isso aqui é para os filhos de Belial. Está rejeitando o conhecimento de Deus? Deus já te rejeitou. Esqueceste da lei do Senhor seu Deus? Deus esquecerá dos seus filhos. Quantas pessoas desprezam, crescem na igreja com desprezo, empresta o coração para Belial, trata tudo com desdém, com desonra. Os filhos estão sendo esquecidos. Mas você que tem honrado Deus, sua palavra, o seu conhecimento, o seu nome, em honra ao Senhor, eu tenho uma palavra profética, uma afirmação divina para você. Ele não vai te rejeitar e jamais esquecerá de seus filhos. Ao contrário, Ele está nos visitando neste exato momento e está levantando nossos filhos para coisas grandes nesta geração. Receba isso, apodere-se desta verdade, retenha essa graça no seu coração, aleluia. Portanto, assim diz o Senhor, eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Os filhos de Belial não têm vez no reino de Deus. Deus não negocia com as trevas. Deus não negocia com a desonra de ninguém. Vou encerrar esse momento combinando para uma conclusão. Os filhos de Belial emprestaram o caráter para um principado maligno. E há muitos filhos de Belial nessa nação brasileira. Muitos. Há muitos dentro da igreja que emprestaram o coração para Belial também. E precisam ser tratados, purificados, para uma verdade
da santidade e da honra de Deus. Ter uns filhos tratados, um casamento tratado. E este povo assim purificado pela palavra, porque ele diz que a verdade de Deus nos purifica. E a palavra de Deus é a verdade. É a verdade e é a palavra que nos purifica. Nós fomos purificados pela palavra de Deus. Eu não posso voltar atrás. Eu não empresto meu coração para Belial. Não faça isso. Se você está desprezando seu pai, sua mãe, seus irmãos, desprezando o que Deus colocou na sua vida, os amigos, a liderança, a igreja, desprezando a saúde, quem despreza a saúde perde. Quantas pessoas estão doentes porque não valorizam a saúde do corpo físico que Deus deu para ela desde o nascimento? Eu repito, aqueles que desprezam têm aptidão para perder rápido. São aptas em perder. Mas aqueles que valorizam são aptos para receber. Glória a Deus por essa verdade. Deus está nos chamando e treinando um exército para defraudar a depravação moral dos filhos de Belial. Os homens e mulheres levianas. A depravação é grande, é fato. Mas vou dizer uma coisa para vocês, a honra é maior. Os filhos de Belial parece que são muitos, de fato são. Mas os filhos da luz são mais. São bem maiores. Tem muitos demônios? Tem, mas há mais anjos de Deus do que demônios. E Deus, o Altíssimo, é o Senhor da luz e da honra. Ele é maior do que todo principado e potestade, e todo nome que se nomeia. Jesus já os defraudou, os envergonhou, os vilipendiou naquela cruz. Quando o Senhor Jesus foi envergonhado na cruz, Ele despojou Satanás, Belial e toda essa corja de espíritos imundos. E os repreendeu, porque a palavra repreender, no grego, significa envergonhar em desonra. Ou seja, Jesus envergonhou em desonra todos os principados. Por isso que ele diz, você foi repreendido. Seja demônios, vocês já foram envergonhados. Já foram despojados. Jesus já humilhou vocês, já suplantou vocês, subjugou vocês. Então a honra de Deus é maior. E eu não aceito o espírito de Belial na minha casa, nos meus filhos, no meu ministério, na minha família, nos meus negócios, de maneira alguma. Porque aonde tem a honra tem celebração, tem vida, tem júbilo, tem alegria, tem paz e tem justiça do reino. Se apodere dessa verdade. E nesses minutos finais, endossando a palavra de Deus em nosso espírito aqui. Meu espírito está cheio dessa verdade. Transborda palavras belas na minha língua, como está escrito em Salmos. A minha língua é como uma caneta de um escritor adestrado. Então a minha boca está falando da honra de Deus. Está escrevendo palavras lindas no seu coração. Está afirmando coisas maravilhosas para o seu espírito. Eu estou endossando aqui, para você vencer o desprezo da sua vida, desde a infância, aprendendo a receber a celebração maior, porque Deus te ama, te valoriza, te celebra, te aplaude, confia em você, acredita em você, investe em você. Então abre o seu coração e receba tudo isso de Deus. Valorize tudo que Deus tem colocado na sua vida, tudo que Deus tem colocado na sua história, tudo que Deus tem planejado para o seu futuro. Se alinhe com essa verdade. Eu endosso essa palavra no seu espírito aqui agora, se você crê. E se você crê aí na sua casa, no seu escritório, dentro do seu automóvel, dentro do seu jatinho particular que está me assistindo agora, estou te vendo aí já no futuro, repita comigo: a honra de Deus é bem-vinda na minha vida e eu não serei silenciado e nem algemado pelo desprezo de Belial. Ao contrário, o Senhor da honra me libertou, eu estou na luz, eu sou livre, eu tenho uma honra que me cobre. E nesses minutos finais eu quero orar com você agora. Por gentileza, você que está me acompanhando, aí na sua casa, no seu veículo, onde quer que você esteja, eu quero orar com você. Orar a palavra que foi pregada.
Está escrito que Deus despreza quem despreza Ele. Não seja um que despreze Deus e aquilo que Deus coloca na sua vida, mas seja aquele que honra e que valoriza verdadeiramente. E quem honra, investe. Quem despreza, destrói. Quero orar. Pai, muito obrigado. Graças eu te dou por esse momento rico, por essa equipe de mídia, por essas pessoas que assistem, por aqueles que estão sendo alcançados no Brasil e nas nações, por essa palavra profética, pela voz da honra que ecoa, que ministra e que fala, verbalizando para o mundo, ó Deus, durante esse período de tempo, durante essa década. E nessa nova década que o Senhor me dá para falar para esta geração, eu te agradeço e te honro, estabelecendo a palavra da verdade no meu espírito e endossando, celebrando essa palavra para o coração daqueles que estão me ouvindo. E que eles sejam peritos em receber a palavra e guardar, interagindo com ela em prática. Dê força e graça para essas pessoas entenderem, praticarem, assim como o Senhor tem me dado graça para entender e falar. Dê graça para elas entenderem ao ouvir e também entender para praticar. Te louvo, ó Deus, te agradeço, que este lar seja coberto pela tua honra, e aonde tem um espírito de desprezo no coração, na alma, escondido ainda no recândido da alma de alguém, seja extirpado agora pela honra de Deus. O Senhor te repreenda, demônio, o Senhor te repreenda, espírito maligno, porque ele já te envergonhou, já te desprezou, e já destruiu todos os seus planos de desonra para esta casa, para a nossa casa. Por isso está escrito que ele despojou todos os principados e potestades. Belial não tem vez na nossa vida, mas o Espírito Santo, que é o Espírito da honra, é bem-vindo, é amado e celebrado em nós. Espírito de Deus, o Senhor é maravilhoso. Então eu oro abençoando essa família, esse lar, esse pastor, este líder, esse empreendedor, esta mulher, esta santa e piedosa mulher de Deus que tem investido no teu reino, esse jovem, essa criança, enfim, qualquer um que tem exercido liderança e que tem sofrido pelo desprezo e por rebelião. Guarde essa igreja, guarde o ministério, guarde o seu povo, e no preciosíssimo nome de Jesus, eu te honro e te agradeço agora, afirmando isso diante do Senhor, grande Rei, Mestre de toda honra. Somos gratos a Ti toda honra e toda glória, e para esta geração eu digo, força e honra para a nossa geração.